Olá, seja bem-vindo ao canal Física Pai d'Égua. Eu sou o professor Ival Medeiros e vou resolver uma questão sobre a lei de Ohm, sobre a primeira lei de Ohm, e a questão é número 1 e ela diz o seguinte: várias grandezas físicas têm relações lineares entre si. Por exemplo, a relação entre força e aceleração na segunda lei de Newton, ou a relação entre velocidade e um tempo e um movimento de queda livre. Nestes casos, uma grandeza cresce ou decresce de maneira diretamente proporcional à variação da outra, e a relação entre elas é descrita matematicamente por uma função de primeiro grau. Entretanto, muitas relações entre grandezas físicas não são lineares, ou seja, nos casos em que uma quantidade não varia sempre na mesma proporção em relação à outra. Marque a alternativa na qual a relação entre as duas grandezas descritas é linear. Então ele quer saber qual das alternativas mantém uma relação linear entre as duas grandezas. E aqui em cima ele explica, né, a relação entre força e aceleração na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. Isso aqui é linear. Se eu aumentar a aceleração, a força aumenta na mesma proporção. Dobrar a aceleração, dobra a força. Ele diz então a relação entre velocidade e o tempo numa queda livre. Na queda livre, a velocidade é igual a g vezes t. G é constante e aqui o tempo, né? Então, conforme o tempo aumenta, a velocidade também vai aumentando, e linearmente. Aqui o t está elevado a 1, é uma função do primeiro grau. T elevado a 1 é t. Bem, ele quer saber qual alternativa na qual guarda uma relação linear. E a primeira que ele deu na alternativa A, a força de atração gravitacional entre duas massas e a distância entre elas. A força de atração gravitacional ela é igual a G, né, a constante de gravitação universal, M1 vezes M2, o produto das massas, dividido pela distância elevado ao quadrado entre as massas. Então a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso aqui não é linear. Se fosse linear, a equação do primeiro grau ela é y igual a x mais b. Isso aqui é uma função do primeiro grau, onde a e b são constantes. Por exemplo, y igual a 2x mais 3. Isso é uma função do primeiro grau e o x está elevado a 1. Aqui a variável é d, se fosse o x, por exemplo, então x ao quadrado. Isso não é uma função do primeiro grau, não pode ser a alternativa A. A alternativa B diz a voltagem aplicada e a corrente resultante em um resistor. Isso ele está falando sobre a lei de Ohm. U igual a R vezes I. Isso aqui é uma função do primeiro grau. U depende de I, mas é diretamente proporcional. O I não está elevado ao quadrado, não é raiz, não está elevado a nenhum expoente. Ou melhor, está elevado a 1, mas I é elevado a 1 da I. Então, se dobrar a corrente, dobra a DDP. Se a corrente cair pela metade, a DDP também cai pela metade. Então, é diretamente proporcional. Isso é uma função do primeiro grau, então a resposta é a alternativa B. A alternativa C diz que a altura de uma massa em queda livre e o tempo de queda. Ele falou no texto da velocidade. A velocidade com o tempo é do primeiro grau. Mas a altura de queda, né, a altura é igual a g vezes t elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, a altura com tempo é uma função do segundo grau. Então, não pode ser a alternativa C. E na D diz a energia cinética de um objeto e sua velocidade. A energia cinética é dada pela fórmula massa vezes a velocidade elevada ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, a energia cinética com a velocidade, olha, é uma função do segundo grau. Então, não pode ser. Tem que ser linear do primeiro grau. A resposta, então, realmente é a alternativa B, né? A voltagem aplicada e a corrente em um resistor. Isso é a lei de Ohm, U igual a RI. Bem, se você gostou desse vídeo, dê um like, assine o canal, porque eu estou colocando vídeo todos os dias da semana para que você fique bem preparado para o Enem, para os vestibulares em geral e para a prova da sua escola. Muito obrigado e até a próxima.